Olá pessoal do segundo ano, como é que vocês estão? Hoje na aula de literatura nós vamos apresentar a obra O Cortiço, certo? Vou apresentar essa obra para vocês, contextualizar, explicar alguns pontos que são interessantes, porque vocês vão agora começar a fazer a leitura dessa obra, que é a obra 2 da nossa lista de obras aí para a leitura neste ano, certo? Então, vamos lá comigo. Acompanhem aqui algumas reflexões que eu vou fazer. Observem. Pensem aí, as pessoas estão condenadas a serem boas ou más? O que vocês acham? Por exemplo, uma pessoa que nasce em um berço de ouro, né? Alguém que nasce numa família bem estruturada, com poder aquisitivo alto. Essa pessoa, por nascer neste berço, ela está condenada a já ser uma pessoa de bom caráter, de boa índole, ou não. E, por exemplo, crianças e adolescentes que nascem nas favelas, eles estão aí sujeitos a muitas situações, né, em seu meio, naquele meio ali social. Vocês acham que essas situações realmente são o motivo para que essa pessoa faça escolhas más aí na sua vida, caminhe por caminhos tortuosos, né, fora aí do que a sociedade pede? O que vocês acham? Ou vocês acham que ela pode se sair aí desse tipo de influência que existe no meio social? Bem, essa reflexão é algo que, vez ou outra, a gente pensa, né? No século XXI, a gente está sempre aí refletindo a respeito disso, porque de vez em quando aparecem reportagens que tem a ver com esse assunto, escritores, professores, enfim, filósofos já fizeram esses questionamentos, não é verdade? E lá no período do final do século XIX, nós temos então um escritor que fez essa reflexão e que defendia, na verdade, que sim, o homem ele é um produto do meio, né? Que é até uma reflexão que nós temos aí do Rousseau, né? Que a sociedade o corrompe. E a Luísa Azevedo foi essa pessoa, esse autor que começou a pensar aí a respeito disso, por questões mesmo de suas próprias convicções, pela opinião dele. E aí resta você pensar se você concorda ou não com ele, né? Então vamos lá. A Luísa Azevedo, ele foi o principal autor da vertente naturalista, ou seja, do naturalismo, que nós começamos a estudar lá no primeiro bimestre, né? Quando eu falei para vocês sobre o realismo e o naturalismo, e expliquei aí que o naturalismo tem essa tendência um pouco mais agressiva em relação a falar das situações, das mazelas sociais. E vocês vão hoje conseguir compreender com mais clareza por meio desse exemplo do livro, como eu havia mencionado, que no livro O Cortiço, que é essa segunda leitura, vocês iriam então clarear ainda mais a respeito do realismo. Então ele foi o principal autor dessa vertente no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais, escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Aloysio, ele é maranhense, tá? Ele é maranhense, assim como nós, nasceu aqui no Maranhão, em São Luís, e ele era filho de Emília Amália Pinto de Magalhães e do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo. E o que acontece? Registra-se que a mãe dele se separou, né? Então, gente, naquele período, o divórcio era um escândalo gigantesco, né? E aí vocês imaginam a situação. Dizem que ela se separou para ficar com um outro homem, né? E aí o que acontece? Desde cedo, Aloysio já tinha essa percepção de que a sociedade era muito hipócrita. Então ele já começou aí desde cedo a ter essa reflexão. E por conta disso ele não teve medo de demonstrar as suas opiniões em relação à sociedade. É por isso que, de certa maneira, essas convicções, essas opiniões dele acabaram influenciando para que ele fosse, então, jornalista, né? Porque no jornalismo, como caricaturista, ele
pôde então expressar, né, essas opiniões aí pela sociedade, porque imaginem, né, um rapaz naquele período, filho de uma divorciada, então ele foi muito caçoado, né, sofreu algumas críticas sociais e ele entendia tudo isso como uma grande hipocrisia das pessoas, certo? E desde muito cedo demonstrou interesse, né, pelo desenho e pela pintura, o que o levou a mudar-se para o Rio de Janeiro em 1876, a fim de matricular-se na Imperial Academia de Belas Artes. Muito bem. Então, em relação às características literárias de Aloysio Azevedo, o que a gente percebe? A obra dele é dividida em dois momentos. Ele tem um momento aí romântico. Por quê? Porque assim, essa estética romântica já se encontrava em decadência, né? Já se encontrava aí caindo no finalzinho do século XIX. Mesmo assim, ele fazia ainda textos para serem publicados em forma de folhetim, porque ainda tinha muita venda, né? Então ele foi um autor, um dos poucos autores que conseguiu se manter com a venda dos seus próprios escritos, tá? Em vida, né? Logicamente. Então ele escrevia e ia se mantendo aí com os seus textos românticos, certo? E ele conseguiu, sendo esse fato um fato raro, né? Porque poucos escritores brasileiros conseguiam se manter com a sua própria escrita, tá? E aí o que acontece? O segundo momento dele, da literatura dele, é quando ele então reverbera, né, a sua obra naturalista com a influência da corrente filosófica do determinismo, que nós já vimos no início do ano em sala, mas aqui a gente vai relembrar. Que significa o quê? A compreensão do mundo, né, do ser humano e da história, se pautando em 3 alicerces. Quais são esses alicerces? O meio, a raça e o momento histórico. Então, isso aqui nos explica que aquele questionamento que eu fiz lá no comecinho, agora há pouco, no comecinho da aula, demonstra que para o Aloysio Azevedo, ele acha de fato que as pessoas, elas podem sim ser influenciadas pelo meio. Se uma pessoa está em um meio bom, ela vai ser boa. Se ela está em um meio social que é recheado ali de coisas más, né? Ela vai ser uma pessoa má. Então, ele defendia essa ideia, tá? E isso acabou sendo pauta, sendo conteúdo para ele escrever o Curtiço, tá? É com base nesse arsenal teórico que Azevedo constrói, então, o romance naturalista O Curtiço e outros também, certo? Ou seja, mostrando que existe aí um condicionamento do ser humano pelo meio, tá? Pela raça e determinando as relações humanas no interior da habitação coletiva. Agora, observem aqui como ele mesmo fala no livro O Curtiço. Acompanhem comigo essa citação. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e dolosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer. Um mundo, uma coisa viva, uma geração que precisa brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro, e a multiplicar-se como larvas no esterco. Forte, né, gente? Uma citação aí que parece que ele não está falando de seres humanos, parece que ele está falando de bichos, né? Observem aqui as expressões que ele usa. Terra encharcada e fumegante, umidade quente e dolosa, a minhocar, colocando aqui a metáfora, né? Minhocar, esfervilhar, crescer. Uma geração. Quando a gente pensa em geração, a gente imagina, então, uma palavra que está relacionada às pessoas, mas quando a gente olha as outras expressões que ele vem colocando aqui, entra aí essa ideia dos animais, né? Entra aqui uma das características do naturalismo que nós estudamos, né? Que é essa semelhança do homem com o animal, né? O zoomorfismo, tá? E a gente percebe aí que existe essa semelhança. Então, é o próprio Aloysio descrevendo pra gente, mostrando pra gente com uma linguagem bem clara, né, o que ele pensa aí a respeito desse ambiente social que é o Curtiço, tá? Então, essa citação nos remete
a opinião dele e aos fatos que aconteciam nesses cortiços. Inclusive, eram fatos e descrições que ele faz na obra baseados na sua experiência ali de pesquisa, tá? Porque no Rio de Janeiro ele visitou vários cortiços, porque aconteceu, né, de muitos cortiços terem sido aí feitos nesse período por conta do crescimento populacional. Então a gente tem aqui esse momento de crescimento populacional, como ele fala aqui, né? Começou a esfervilhar, a crescer uma geração, então era muita gente, e aí acabou então fazendo isso aqui, né? A sociedade se organizando em cortiços, certo? Muito bem. Então, o que o Aloysio nos propõe? Além dessa influência do determinismo, ele traz aí uma influência do positivismo, tá? Também era grande admirador do positivismo. Que doutrina é essa? A doutrina do pensamento disseminada por Augusto Comte, que, entre outras características, defendia o cientificismo, de modo que Azevedo entende o ser humano como um objeto de estudo científico. Para escrever o já citado Cortiço, o autor visitou diversas dessas instalações no Rio de Janeiro, como eu acabei de mencionar para vocês. Então, gente, observem aqui essa imagem. Da mesma forma que o cientista, né, que a cientista observa a natureza para examiná-la com método, com precisão científica, com técnicas científicas, o Aloysio Azevedo se coloca aqui como uma pessoa, como um cientista para examinar o ser humano. Por isso que essa corrente literária se chama naturalismo, porque é como se, da mesma forma que os cientistas param para analisar a natureza, né? Os autores literários, os escritores, buscam então analisar o ser humano com método, com precisão, com cautela, com organização, com cuidado. É isso que ele quer fazer e é isso que ele faz. Por isso que ele se propôs a pesquisar, a andar, a conhecer as instalações no Rio de Janeiro, para poder saber o que falar, para dizer assim, eu pesquisei, eu tive uma pesquisa de campo para escrever uma obra literária. É aqui nessa prática, nesse tipo de prática, que a gente consegue perceber então o que é a corrente literária naturalista, tá? Que mostra o homem nessas condições, né, nas suas condições de mazelas sociais, e mostra então o autor literário como um cientista. Ok, gente? Então, agora eu vou mostrar para vocês a sinopse, para que vocês possam aí conhecer que sinopse é essa e então começar a leitura da obra, tá bom? Aqui nós temos uma capa, né, do cortiço que eu coloquei, parecida com essa daqui, ó. Mostra o varal, a instalação como um cortiço, né, andares, balde, galinha, mostrando aí toda a situação, né, de pessoas do seu dia a dia, do seu cotidiano, pessoas pobres e tudo mais ali, parecendo um cachorro, né? Aqui na capa do meu livro, a gente tem também a janela representando esse cortiço, os varais também, que é o livro da FTD, que vocês podem comprar, tá? Então, observem aqui a sinopse. O livro narra inicialmente a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Sua amante Bertoleza o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão, surge aí uma figura, né, que é a figura do Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar o seu quintal. Entendido? Então, essa aqui é a situação que nós temos, né? Eu apresentei aqui a situação inicial, como o protagonista é o João Romão,
e o conflito que aparece aqui com a figura de Miranda. Então esses personagens, assim como os outros personagens que a obra vai apresentar, vem nos mostrando justamente todas essas características que eu expliquei aqui para vocês, que corroboram na prática do naturalismo, né, dessa corrente literária que acaba misturando aí literatura com ciência, com método, com experimentação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Boa leitura, vamos começar a ler. Organiza aí uma listinha, tá? De dias para você ler, marca os capítulos, tal dia eu vou ler tal capítulo, marca o dia do descanso também, e assim você consegue ler a obra todinha, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula.